Que os irmãos possam se colocar de pé, que possamos engrandecer e louvar ao nosso Deus. Amém? Eita, que não teve nenhum amém. Misericórdia, viu, gente? Amém? Amém. Digno Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Estás vestido de vestes brancas, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Louvado seja, Senhor, esse Deus que é digno de todo louvor e de toda honra. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso,
que era e é e há de vir. Cante com seu coração, engrandeça o nome do Senhor. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Louvado seja o Senhor, santo, santo, santo. Irmãos, trazendo um pouco... Amém. E trazendo um pouco o que foi dito no domingo passado. O quão você busca o Senhor, o quão íntimo você está. Porque Abrão, ele confiou no Senhor sem duvidar em nenhum momento. E Deus o conduziu. E ele não sabia nada sobre o nosso Deus naquela época. Hoje nós temos a Bíblia nas nossas mãos, nós temos o conhecimento, nós sabemos dos feitos do Senhor e mesmo assim não confiamos. Mesmo assim a gente escolhe tomar as nossas próprias decisões e depois acaba ficando com o coração aflito e depois vai falar com o Senhor e fala: "Oh, Deus, me ajuda aqui nessa decisão que eu tomei errada." Irmãos, o nosso coração ele vai começar a se sentir mais em paz à medida que a gente conhece o Senhor e começa a confiar nele e ter obediência e descansar, assim como foi com Abraão. Então que possamos cantar, amém? Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. A casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós
e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Amém. E é quando guardamos a palavra do Senhor no nosso coração, é que nós nos lembramos do quão grandioso e poderoso é o nosso Deus. E quando Ele realmente começar a se tornar para nós o ar que nós respiramos, no nosso entendimento, realmente a gente começar a falar: Deus, sem Ti eu não sou nada. E algo sendo verdadeiro, a gente entende a grandiosidade desse Deus. Amém? Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu, reina sobre a terra e céus. Tu és o Alfa, o Ômega, o início e o fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Santo, santo é o Senhor Deus. Louvado seja, Pai, só o Senhor é Deus. Que possamos cantar como uma oração, Pai. Louvado seja, Deus, o Teu santo e poderoso nome, Deus. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu, reina sobre a terra e céus. Tu és o Alfa e o Ômega, o início e o fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Tu és o Alfa e o Ômega, o início e o fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Alfa e Ômega, o início e o fim. Tudo pra mim, tudo pra mim.
Alfa e Ômega, o início e o fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, o início e o fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, o início e o fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Tu és o Alfa, o Ômega, o início e o fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, tu és Jesus. Tu és Jesus. Tu és o Alfa e o Ômega, o início e o fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, tu és Jesus. Tu és Jesus. Santo é o Senhor Deus. Irmãos, e é quando a gente começa a realmente entender a grandiosidade de Deus. Se vocês prestarem atenção nas últimas ministrações que a gente está tendo do louvor, são músicas que engrandecem o nome do Senhor. E é para que elas venham trazer a nossa memória os atributos do Senhor, que muitas vezes nós comparamos Deus a um ser humano, e que não é o certo. Ele é Deus. Olha tudo isso que a gente cantou sobre esse Deus, o quão grandioso, poderoso e majestoso Ele é. Ele é o único Deus. Muitas vezes nós, no nosso coração, a gente acredita que louva, engrandece a um Deus, mas não ao único Deus. Porque na primeira dificuldade que a gente tem, a gente se esquece de todos esses atributos que Deus tem. E a gente limita o Senhor à nossa visão. E aí não dá certo. Não dá certo, porque Ele é Deus. A gente pode passar uma vida inteira, a gente nunca vai conhecer Ele por completo. Porque Ele é grandioso, Ele é poderoso, Ele é infinito. Então, eu quero que cada um pense aqui como você está buscando o Senhor, o quanto você está lembrando desses atributos que a gente cantou. Que a nossa oração possa ser aquilo que foi orado já na parte da manhã, que o Senhor possa abrir os nossos olhos, assim como foi com Eliseu e o discípulo dele, em que o Senhor abriu os olhos daquele discípulo, com a oração de Eliseu. Que os nossos olhos possam ser abertos e possamos ver a grandiosidade de Deus. Amém? Em intimidade te adorarei, com meus lábios o teu nome exaltarei. Minha vida entreguei em tuas mãos, eis-me aqui. Quando tudo se levanta contra mim e os meus olhos não enxergam os teus caminhos, tua destra sempre está a me guiar, guia-me. Majestoso, poderoso, és o Deus que tudo vê, o Deus
Deus forte, tudo pode. És o que venceu a morte. Em intimidade te adorarei, com meus lábios o teu nome exaltarei. Minha vida entreguei em tuas mãos, eis-me aqui. Quando tudo se levanta contra mim e os meus olhos não enxergam os teus caminhos, tua destra sempre está a me guiar. Guia-me, guia-me, majestoso, poderoso, és o Deus que tudo vê, o Deus forte, tudo pode, és o que venceu a morte, majestoso, poderoso, és o Deus que tudo vê, o Deus forte, tudo pode, és o que venceu a morte. Esse é o nosso Deus, o Deus que vence a morte, que é Senhor sobre tudo e sobre todos. Exaltado seja o nosso Rei, coroado seja o nosso Rei, prostrado diante do seu trono, somente o seu nome exaltarei. Exaltado seja o nosso Rei, coroado seja o nosso Rei, prostrado diante do seu trono, somente o seu nome exaltarei. Exaltado seja o nosso Rei, coroado seja o nosso Rei, prostrado diante do seu trono, somente o seu nome exaltarei. Majestoso, poderoso, és o Deus que tudo vê, o Deus forte, tudo pode, és o que venceu a morte. Santo, santo é o Senhor Deus, exaltado seja o teu nome, Pai. Majestoso é o Senhor, poderoso, digno de todo louvor, de toda honra, Pai. Deus, que o Senhor, Pai, possa abrir os nossos olhos, que possamos enxergar a Tua majestade, Deus, que possamos saber que o Senhor é Deus, que o Senhor é único, digno de todo louvor, de toda honra, de tudo, Deus, que o Senhor é Deus, o único Deus acima de tudo.
Deus, que possamos, Deus, realmente crermos em Ti, não Deus que criamos para nós, mas sim o Senhor digno de todo louvor, de toda honra, de todo louvor, Deus, que o nosso coração, Pai, possa se voltar a Ti, e que possamos, Deus, crer em Ti, Deus, olhar e saber que o Senhor é Deus, que possamos confiar, que possamos amadurecer, Deus, espiritualmente, que o Teu Espírito Santo possa, Deus, arder em nós, que possamos, Deus, cada vez mais buscar e louvar e engrandecer o Teu santo nome, pois só o Senhor é poderoso, digno de toda a honra e de todo louvor, Deus. Majestoso é o Senhor, Deus, louvado seja, Deus. Prostrado diante do Seu trono, somente o Seu nome exaltarei. Amém. Louvado seja o Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Santo é o Senhor. Amém. Os irmãos podem se sentar. A gente vai passar para o momento de oferta. Salve os irmãos na paz do Senhor. Amém. Momento de oferta. Eu penso que tudo que poderia ter sido falado, né, sobre oferta já foi falado aqui, os princípios, né, as bases bíblicas, Novo, Velho Testamento. Então, apenas compartilhando com os irmãos o que é muito conhecido, que é Malaquias 3:10, onde existe um convite, né, para que se traga os dízimos e as ofertas à casa do Senhor. Então, nessa manhã, mais uma vez, né, nós usamos essa base bíblica de Malaquias, que ainda que se encontre no Velho Testamento, é reiterado no Novo, né? Onde essa orientação do dízimo e da oferta é reiterada, até mesmo Jesus reiterou, né, a necessidade de se estar ofertando e dizimando na casa do Senhor. Então, nesta manhã, eu convido os irmãos, né? E quero contar um testemunho. Essa semana, eu tenho muitos processos ganhos para a glória de Deus, que estão em precatório. E eu louvo ao Senhor porque na advocacia se destaca aquele que cria o direito, não aquele que tem o direito. E eu tenho me comprometido diante de Deus de trabalhar com ética, né? Com ética e com verdade, e com justiça. E eu fico vendo meus amigos passando por mim de carro zero, morando no Anália Franco, e me orientando a trabalhar conforme eles trabalham. E quando eu pergunto como você trabalha, eu digo, você consegue dormir? Você consegue colocar seu travesseiro e dormir e ficar tranquilo? E a última vez que eu encontrei um amigo meu que está na Anália Franco e estudamos juntos, eu disse a ele o seguinte: eu deito e eu durmo, e eu não tenho medo da Polícia Federal auditar nenhum processo meu, nenhum, eu não tenho medo. As coisas de Deus, irmãos, a gente precisa entender que o tempo é dele. Cabe a mim semear na minha profissão com justiça, com ética, para Deus estar honrando, porque Deus honra aqueles que são seus. Mas o compromisso tem que ser com justiça e ética. E a doutora Sheila, que veio aqui, que esteve conosco, ela tem sido também um exemplo na advocacia. Tem sido uma bênção. E eu louvo a Deus. Essa semana nós ganhamos um processo, e eu tinha feito esse processo na parceria com uma amiga minha. E ela sempre foi financeiramente melhor do que eu, porque ela está muito mais tempo na advocacia. E ela está passando um momento muito difícil financeiramente. E é incrível ver ela passando essa necessidade, mas ela está buscando o Senhor. E ela está passando muita dificuldade. E eu não sabia dessa dificuldade dela. E quando nós recebemos o dinheiro, eu falei, vou acertar a parte com a doutora Priscila, né? Porque o que é certo é certo. Eu trabalhei, mas foi na parceria. E aí, o marido dela que estudou comigo, o Aurélio, doutor Aurélio, ele me ligou e falou, Soninha, eu queria que você atendesse um cliente para mim. Porque todos os clientes dele só passam para mim, ele não passa para ninguém. Eu falei, pode passar que eu atendo. E aí ele falou para mim assim, eu falei, olha, aquele processo lá da sua cliente saiu. Ele falou, sério? Ele falou, Soninha, vem tão boa hora.
E aí, conversando com a doutora Priscila, depois que eu liguei para ela, ela chorando, irmãos. Ela mandava um áudio para mim chorando. Ela falou: Soninha, eu vou falar para você porque você também é de fé. Eu hoje pela manhã orei ao Senhor e falei: Senhor, eu não tenho como pagar. Eu não tenho como pagar o que eu tenho para pagar. E eu peço para o Senhor me ajudar, porque eu quero pagar e não tenho. E quando eu liguei para ela, ela desabou, porque ela entendeu, falou para mim assim: eu vejo em você a resposta de Deus para mim. E eu falei assim para ela: Priscila, fica firme, porque é assim mesmo. Você estava numa situação muito boa, viajando, fazendo viagens internacionais todo ano, uma pessoa que estava bem sucedida, e glória a Deus por isso, não há nada de errado. Mas agora ela está enfrentando uma luta. Eu falei: você fica firme, porque Deus às vezes faz o extraordinário, mas ainda se Ele fizer só o ordinário, Ele é Deus. Ele é Deus, Ele não vai deixar você passar necessidade. Talvez o luxo que você tinha, por algum motivo Deus te prive, mas Deus vai provar para você que Ele é Deus. Então eu fiquei feliz. Eu falei para ela, eu estou muito feliz por ter sido usado por Deus para te abençoar e ver você quebrantada desse jeito. Louvado seja Deus pela sua vida, e fica firme. Então, irmãos, é assim, aquele que caminha com Deus, ele passa algumas necessidades, às vezes, assim, privações, né? Necessidade não, porque o justo não passa necessidade. Mas a gente precisa confiar. Porque a Priscila está começando a andar com Deus agora. E nós que já temos uma caminhada, muito mais temos que crer. Deus supre necessidades. Eu disse para ela: você vai ver que Deus faz o extraordinário. Mas se Ele não fizer e fizer só o ordinário, louve a Deus, porque Ele não vai deixar você passar necessidade. Essa é a nossa fé. Essa é onde nós temos que estar. É nesse lugar, irmãos. Nesse lugar. E eu fico feliz. Fico feliz de poder abençoar as pessoas com o meu trabalho. Fico muito feliz. Eu louvo a Deus. Oro pela Priscila, que o Senhor abençoe, que o Senhor firme os passos dela. Estou há muito tempo com ela, está caminhando com Deus agora. E louvado seja Deus por isso. Hoje você é convidado a crer nesse Deus que supre necessidades. Não fique esperando Deus fazer o extraordinário. Ele faz. Ele é bom. O simples, o cumprimento da sua necessidade, Ele faz. Então, seja aberto a esse Deus, né? Seja submisso nos dízimos, nas ofertas, porque no momento certo da tua história, Deus vem. E você vai provar que Ele é Deus. Como diz Malaquias 3:10, trazei todos os dízimos à casa do Senhor. E fazei prova de mim. Faça prova do Senhor. Faça prova do Senhor, porque Ele é bom. Porque a sua justiça, a sua bondade dura para sempre. Senhor, nós te louvamos nesta manhã, agradecemos ao Senhor, Deus, por aquilo que o Senhor é, por aquilo que o Senhor faz. Obrigada, Senhor, porque às vezes, ó Deus, e talvez nem muitas das vezes, mas também não são poucas, nós temos desfrutado do extraordinário. Mas verdade é que o ordinário o Senhor sempre fez e sempre fará. Porque isso não cabe a nós, cabe ao Senhor, que é Senhor da tua palavra, que diz que o justo, Senhor, não passará necessidade, não vai mendigar o pão. Isso não está em nós, não é porque nós assim fazemos ou deixamos de fazer. Existem coisas na vida cristã, Senhor, que é a tua fidelidade somente, que é o Senhor, porque o Senhor é Deus. Não depende de mim, do que eu sou, do que eu faço. O Senhor é a tua fidelidade. A palavra do Senhor diz que o Senhor vela pela sua palavra para cumprir. Por isso, Senhor, não haja medo no meio de nós, em fazer, em ajudar a expansão do teu reino, a suprir as necessidades da tua casa, Senhor. Não há, Senhor, não haja isso no nosso coração, porque o Senhor é um Deus que vela pela sua palavra. E se nós tivermos disposição no nosso coração, veremos o extraordinário, mas o ordinário, o Senhor nos garante. Essa é a nossa fé, é isso que plantamos nessa manhã no nosso coração, Senhor, essa semente de fé,
de que o justo não vai mendigar o pão e eu não vou passar necessidade, porque o Senhor é Deus. Louvado seja o teu nome. No entanto, faz com as nossas vidas o que for o teu agrado. Cumpre, Senhor Deus, a boa obra de Cristo na cruz em nós, para que a gente possa ser luz para quem o Senhor quiser, possamos abençoar quem o Senhor quiser, possamos, Senhor Deus, ser bênção nas tuas mãos, para a glória do teu nome, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Hoje, eu queria começar, não era nem ideia essa, né? Mas a gente estava cantando e eu estava pensando nessa passagem aqui. Quando tudo se levanta contra mim e os meus olhos não enxergam os teus caminhos. O que você faz quando você chega no limite e as dificuldades continuam avançando contra você? Qual é a sua posição quando essas coisas acontecem? Porque no nosso dia a dia, são muitas as situações que vêm sobre nós, que nos levam a chegar próximo do limite do que a gente consegue suportar. E qual é a sua posição quando isso acontece? Como é que você reage? É por aí que eu gostaria de começar a nossa reflexão dessa manhã. Nós vamos abrir a palavra do Senhor ali no livro de Êxodo. E por volta do capítulo 13, 14 e 15 é o que a gente vai falar hoje, né? Vamos ler alguns trechos dos textos que vão nos mostrar coisas interessantes sobre um Deus que age. Quando a gente assiste esses filmes de guerras, né? A gente vê que os caras são muito estrategistas. E dos jogos que nós temos na atualidade, já há muito tempo, né? Não só na atualidade, mas um dos jogos que muitos deles utilizam é o xadrez. Eu acho o xadrez um jogo muito inteligente, apesar de eu não saber jogar. Eu conheço algumas regras, algumas coisas, mas eu não tenho a habilidade necessária para fazer as jogadas que são fundamentais para dar o tal do checkmate, né, e vencer a partida. Mas o jogo de xadrez ele é algo interessante, porque normalmente quando existem essas guerras, eles usam o xadrez para pensar os movimentos, as estratégias que eles vão fazer para vencer o inimigo, né? Quando a gente começa a olhar o Antigo Testamento ele tem muita guerra, não é verdade? Tem guerra que não acaba mais. E as pessoas dizem, pastor, mas é muita guerra, é muito isso, muito aquilo. Você já parou para pensar que as guerras no Antigo Testamento eram tidas como atividades sagradas? Onde o nome da divindade estava em jogo naquela guerra. O Deus daquele povo, o nome daquele Deus, a fama daquele Deus, estava sempre em jogo nas guerras que eram travadas entre as nações. E quando olhamos para o Senhor, Ele é conhecido não só como o Deus dos exércitos de Israel, conforme tem lá em 1 Samuel 17:45, mas Ele também é conhecido como o Senhor dos exércitos do céu. 1 Samuel capítulo 1, verso 3. Assim como todas as guerras, por exemplo, nós tivemos Primeira, Segunda Guerra Mundial, tem Guerra dos Farrapos, Guerra Fria, Guerra do Paraguai, guerra de um monte de coisa. E todas essas guerras são registradas em livros, não é verdade? Se você vai numa biblioteca, se você vai no Google para pesquisar livros, tem livros que vão descrever como foi aquela guerra. Quem foi que venceu aquela guerra, como foi vencida ela, que povo que foi representado naquela guerra, como é o comportamento desse povo que venceu a guerra. E na Bíblia não é diferente, irmãos. As guerras que foram travadas pelo povo de Israel em nome do Senhor,
também foram registradas. Tem um livro que eles chamam de o livro das guerras do Senhor. Está lá em Números capítulo 21, verso 14. Números 21, 14 vai falar, registrado lá no livro das guerras do Senhor. Um pouco mais adiante, este livro das guerras do Senhor mudou de nome para o livro dos justos. Lá em Josué, capítulo 10, versos 12 e 13, 2 Samuel, capítulo 1, verso 18 ao 27. O que contém esses livros? As guerras das quais o povo de Israel foi envolvida e onde o Senhor estava conduzindo o povo. Por quê? Nessas guerras, esses momentos marcaram o nome do Senhor na história. Quando como eu falei, as questões de guerras, a adoração àquele Deus, a exaltação àquele Deus, a busca de outros povos àquele Deus, estava diretamente relacionado à guerra que era travada, a forma como esse Deus vence a guerra e ao comportamento, à cultura do povo que serve a esse Deus. Se você olhar nas mitologias, você tem lá a guerra dos gregos lá, né? Cada grego vai lutar pelo seu Deus, um luta por Apolo, o outro por Hermes, o outro por Zeus, o outro por não sei quem lá. Cada grupo de pessoas vai lutar por um Deus. E esses deuses se tornam mais famosos na história à medida que o seu povo é vencedor. O nosso Deus, ele luta em favor do seu próprio povo. E esse Deus, ele estava lutando por um povo que ele escolheu e separando este povo para viver uma vida de acordo com os seus mandamentos, que é o povo conhecido como povo de Deus, o povo de Israel, lá no Antigo Testamento. Assim como Deus vence muitas batalhas, Ele nos ensina que nós não conseguimos vencer uma guerra só com a força de vontade. A gente não vai conseguir vencer as guerras do dia a dia. São guerras espirituais, são guerras emocionais, mentais, físicas. São várias as guerras que nós travamos. E a gente não vai vencer com força de vontade apenas. Dizer assim, hoje eu não vou pecar. Por quê? Porque eu tenho a força de vontade para não pecar. Você não vai vencer essa sua decisão de não pecar. Porque você não vai vencer ela com a sua força de vontade. Você não vence o pecado só com força de vontade. Se nós pudéssemos vencer o pecado com a nossa força de vontade apenas, a gente não precisaria de Jesus. Não é verdade? Por exemplo, a Soninha estava falando dos advogados e tal. Eu não vou conseguir ser um advogado se eu simplesmente acordar num dia e falar assim, olha, eu estou com vontade de ser advogado. Eu vou lá na OAB e vou pedir a minha carteirinha para exercer o direito. Você não vai conseguir. Da mesma forma, eu quero ser um psicólogo. Você não vai conseguir acordar num dia e dizer, eu vou ser um psicólogo e vou lá na CRP e quero a minha carteirinha para exercer a psicologia. Não funciona só com força de vontade. Deus nos ensina pelas Escrituras que para vencer uma guerra, nós precisamos de direção, de plano, de posicionamento, e isso vai gerar um testemunho. Direção, plano e posicionamento que vão gerar testemunhos. E ele vai ensinar isso para nós à medida em que ele olha para o povo de Israel, que está escravo há mais de 450 anos do Egito, e ele escolhe libertar este povo, conduzir este povo a um determinado lugar e fazer desse povo o seu próprio povo. Mas para isso acontecer, Deus vai ter que travar uma guerra. Deus já vinha travando embates com o faraó, com as pragas, como nós já sabemos, até que ele cede e fala, não, tudo bem, então eu vou deixar esse povo ir. Mas ir para onde?
né? Deus nos mostra que a gente precisa de direção na nossa vida. Nós precisamos saber para onde a gente está indo, né? Na semana passada a gente falou do Abraão, que era um primeiro chamado que ele obedeceu sem saber para onde ia, mas ele confiou em Deus. Aqui, Deus está continuando aquela promessa que ele fez para Abraão. Ele já tinha levado Abraão para uma terra prometida e falou: os seus descendentes vão herdar essa terra aqui. E agora tinha chegado o momento de Deus começar a cumprir essa promessa. Mais de 500 anos se passaram, até que Deus começa a cumprir essa promessa que ele tinha feito lá para Abraão. Vou tirar o povo do Egito. Às vezes a gente reclama, né? Fala assim: nossa, mas Deus está demorando de fazer determinadas coisas. Ele fez uma promessa para o Abraão lá atrás. Para nós foi uma semana, né? Foi domingo passado. Mas para Abraão já tinha sido mais de 500 anos. Só 450 anos eles ficaram presos no Egito, como escravos. E aí você bota 500, 600 anos fácil aí. E agora Deus começa a cumprir a promessa que ele tinha feito para Abraão. Mas ele começa a cumprir de forma organizada. Deus é um Deus que age com estratégia. Tem que haver estratégias para a gente vencer uma guerra. Assim como no jogo de xadrez. Quando você vai jogar de xadrez com alguém, você tem as suas estratégias. O outro tem também as dele. E aquele que fizer a melhor estratégia é que vai vencer a partida. Deus tem as suas estratégias. Porque Ele não é só o Deus de Israel, mas Ele é o Deus dos exércitos dos céus. Ele é o Criador de tudo e todos. E ninguém melhor do que Ele para elaborar estratégias infalíveis. E para começar, ele diz que precisamos ter direção. Êxodo capítulo 13, verso 17. Quando, por fim, Faraó deixou o povo sair, Deus não os conduziu pela estrada principal que corta o território dos filisteus, embora fosse o caminho mais curto. Deus disse: se eles tiverem de enfrentar uma batalha, pode ser que mudem de ideia e voltem ao Egito. Por isso Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, rumo ao Mar Vermelho. Assim os israelitas saíram do Egito como um exército preparado para marchar. Deus sabia para onde ele estava conduzindo o povo. A terra prometida que ele tinha falado para Abraão. Mas precisava escolher a direção que esse povo iria tomar. Sabe aquela questão, tem um caminho aqui que é curto. Do Egito até a terra prometida, 11 dias. Assim, rapidinho. Pá! Só que no meio do caminho, eles teriam que enfrentar uma batalha contra os filisteus. E para você enfrentar uma batalha contra os filisteus nessa época, era extremamente complicado, porque os filisteus foram os primeiros povos a dominar a arte do ferro. Então eles tinham espadas, tinham lanças e dominavam como ninguém a arte do ferro nessa época. E o povo, os filisteus, era um povo que vivia unido, forte. Estava todo mundo junto ali no propósito de ser uma grande nação. O povo de Israel era um povo que acabava de sair de uma escravidão de 450 anos, que estavam reunidos, mas não estavam juntos. Que não tinham muitas expectativas. Então Deus fala: se eles forem por esse caminho que é o mais rápido, de 11 dias, na hora que eles virem os filisteus, eles vão dar para trás. Vão falar: o quê? Vamos nada, vou voltar para o Egito, você está doido? O que Deus faz? Bem, 11 dias, mas tem um outro caminho que vai dar a volta pelo deserto. Esse caminho leva 2 anos, até a terra prometida. Mas é o caminho em que Deus vai preparar o povo para a sua promessa, para receber a promessa. Toda promessa passa pelo teste do tempo, irmãos. Pode ser 11 dias,
que seria mais rápido, mais curto, mas o povo não estaria preparado para isso, iria perder a vontade, o medo ia tomar o coração deles. Ou 2 anos de caminhada, dando a volta pelo deserto, mas um tempo de preparação de Deus. O mundo muitas vezes fala que todos os caminhos levam a Deus. Não é verdade isso que a gente ouve? Todo mundo fala, todos os caminhos levam a Deus. Você pode seguir qualquer caminho que você quiser, que você vai encontrar com Deus. Sim, você vai encontrar com Deus no fim do caminho. Mas pode ser um Deus que é um justo juiz, que vem derramar sobre você a ira dele, ou um pai amoroso, que vem para te acolher e receber você depois de uma longa caminhada, em que você permaneceu firme e fiel. E tudo vai depender do caminho que você vai escolher. Você pode escolher o caminho largo, que Jesus fala que tem um caminho largo e que muita gente vai por ele, porque é o mais fácil, são atalhos que você vai pegando, mas muita gente se perde. E no final dele, encontram-se com a morte. E que é esse caminho dos 11 dias, né? Muito parecido com esse caminho dos 11 dias. É mais rápido, mais tranquilo, você pega um atalho, mas o fim dele é morte, porque você não vai chegar na terra prometida, você vai morrer no deserto ou vai voltar para a escravidão. E tem o caminho estreito, que é o caminho largo, o caminho estreito, que é o caminho mais longo, que é o caminho de preparação que Deus nos conduz. É difícil, é complicado, você vai cansar, você vai querer desistir às vezes no meio do caminho, mas é o caminho em que o Senhor vai estar conosco, até a chegada. Para vencer uma guerra, a gente precisa saber aonde a gente quer chegar, e qual o caminho que nós vamos trilhar. Porque muitas vezes, ou na maioria das vezes, quando Deus nos conduz pelo caminho que Ele escolhe e nós escolhemos trilhar este caminho, via de regra esse caminho vai nos conduzir aos desertos da vida. E é nos desertos da vida que o Senhor vai provar o nosso coração. É nos desertos da vida que Deus vai fortalecer a nossa fé. E é nos desertos da vida que Deus vai renovar a nossa esperança. Porque é no deserto da vida que nós temos um encontro íntimo, verdadeiro e transformador com esse Deus. Fácil? Não é. Mas é necessário. É necessário a gente escolher essa direção, esse caminho. E uma vez que nós, assim como Deus coloca aqui, uma vez que Ele fala para a gente, olha, você escolheu aonde você quer chegar? Sim, Senhor, eu quero chegar na terra prometida. Você escolheu qual caminho você quer trilhar? O caminho curto de 11 dias, que é um caminho largo para muitos, fácil de ir, mas que conduz à morte? Ou você vai pelo caminho estreito, que vai demorar um pouco mais, que vai exigir de você esforço, resiliência, persistência, em que muitas vezes você vai se sentir desanimado, chateado, frustrado, mas é um caminho em que eu vou estar com você e vou estar te fortalecendo. Eu quero esse caminho, Senhor. Então, o destino foi definido, o caminho foi escolhido, e para nós o caminho é Jesus. Mas a gente não vai conseguir chegar de qualquer jeito neste lugar seguindo o caminho. Nós precisamos de algo mais forte, de um plano. Deus nos ensina que a gente precisa fazer planos na nossa vida. Nós queremos chegar a um determinado lugar. Nós escolhemos ir por este caminho. Mas a gente precisa de um plano para seguir nesse caminho e chegar ao lugar específico. Aí você fala, como assim, pastor? Mas já não foi definido um caminho e não foi definido o lugar que a gente quer chegar? Sim, mas por exemplo, você quer ir daqui, sei lá, fala um lugar longe que a gente pode ir de carro aí, vocês que manjam bastante. Piauí, vou daqui no Piauí, quanto tempo que é daqui lá?
3.700 quilômetros. Você vai fazer isso aí de uma vez só? Você vai pegar o seu carro, vai botar gasolina e falar assim, ó, um tanque de gasolina e eu acordado, eu vou chegar daqui no Piauí, de uma vez só. Não vai, né? Porque não é a força de vontade que resolve. A gente precisa ter um plano. Olha, quanto é que a gente vai gastar de gasolina? Vamos ter que fazer manutenção no carro no meio do caminho? Será que o carro aguenta? A gente vai ter que fazer uma troca de óleo de repente? As paradas, onde é que a gente vai parar para poder descansar? Onde é que a gente vai parar para comer? Isso tudo faz parte de um plano que a gente traça para poder seguir naquele caminho e chegar ao destino. Não é verdade? A gente precisa fazer isso. Tem que ter um plano. Deus já tinha dito, olha, eu vou levar vocês à terra prometida. E ele viu a direção, bem, tem 2 caminhos. Eu vou levar o povo por aqui. É mais longo? Sim. Mas eles vão ser preparados no caminho. E essa preparação precisa ter um plano. E Deus traça o plano. Quando a gente olha, por exemplo, aqui, olha, verso 21 do capítulo 13. O Senhor ia adiante deles. Durante o dia guiava-os como uma coluna de nuvem. E durante a noite fornecia luz como uma coluna de fogo. Isso permitia que caminhassem dia e noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Então o plano era que este povo caminhasse dia e noite, sem parar. Ok? Foi a ordem que Deus deu para o povo, que ele falou lá atrás no final do verso 18. Assim os israelitas saíram do Egito como um exército preparado para marchar. Então eles iam marchar. O plano, vocês vão caminhar dia e noite. Enquanto um descansa, o outro conduz. E eu, Deus, vou estar com vocês. De dia, como uma nuvem para proteger do sol. E à noite, como uma coluna de fogo para aquecer do frio da noite no deserto. Mas não era só essa. O plano não parava por aí. Capítulo 14. O Senhor disse a Moisés: ordene aos israelitas que deem a volta e acampem em Pi-Hairote, entre Migdol e o mar. Acampem ali à beira do mar, em frente a Baal-Zefon. O faraó pensará: os israelitas estão vagando perdidos, prisioneiros no deserto. Mais uma vez endurecerei o coração de Faraó e ele os perseguirá. Planejei tudo isso para mostrar a minha glória por meio do Faraó e de todo o seu exército. E então os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E os israelitas assim o fizeram. Qual era o plano de Deus aqui? Primeiro ele fala para o povo: vocês vão caminhar dia e noite, eu vou estar com vocês. Esse é o plano, tá bom? Aí depois ele fala para Moisés assim: dá meia volta e vai acampar. Vocês vão indo e aí vocês vão montar um acampamento entre uma cidade perto do Egito e o mar. Mas Senhor, perto do Egito? Porque isso faz parte do plano. Qual o objetivo do plano de Deus? Planejei tudo isso para mostrar a minha glória. Por meio de quem? Por meio do faraó e do exército do faraó. E também aos israelitas. O objetivo do plano: Deus ser glorificado. Deus faz um plano para glorificar a Ele mesmo. E aí Ele traça as metas que vão glorificar a Ele. Uma primeira meta: despertar a fúria do inimigo. Trazer o faraó para uma armadilha. Por quê? Ele deixou o povo ir, não deixou? A ideia é que esse povo já esteja bem longe. Mas aí ele vai ficar sabendo o quê? Já tem tanto tempo que esse povo saiu e eles ainda estão aqui perto. Eles estão perdidos no deserto. E aí qual é que é? Vou pegar essa cambada toda de volta.
vai voltar todo mundo para ser escravo aqui. Por quê? Porque eles são meus. Esse é o primeiro objetivo, né? A primeira meta de Deus. Instigar o inimigo, trazer ele, enganar o inimigo, despertar a fúria dele. Aí eu vou lá porque eles são meus, eles saíram, foram embora. A segunda meta de Deus é quebrar a arrogância espiritual de Faraó, que escravizou seres humanos como ele por muitos e muitos anos e agia como se fosse o Deus daquele povo. Terceira meta: elevar a autoestima do povo de Israel, porque eles nunca ganharam nada a não ser chibatada e ordem. E aquele povo viveu mais de 450 anos como escravos, chibatada, trabalho, não tinha nada, não tinha ninguém, não tinha esperança, não tinha nada, e de repente, uma grande vitória pode fortalecer a autoestima daquele povo. E o último objetivo aqui, do plano de Deus, era de mudar a mentalidade daquele povo. É um povo que tinha uma mentalidade de escravidão e de submissão ao Egito. E muitas pessoas vivem numa mentalidade de escravidão e submissão aos seus próprios pecados. O Egito aqui representa essa escravidão do pecado. E Deus está trabalhando para mudar a mentalidade deste povo, transformar eles numa mentalidade de escravidão em uma mentalidade de pessoas livres, de submissão ao pecado, ao Egito, a uma submissão ao Deus Todo-Poderoso que os livrou do poder da morte e lhes deu vida. É isso que Deus estava fazendo. E aí, é legal porque a gente começa a pensar, né? Imagina você tem um sonho na sua vida? Vou te dar alguns segundos para pensar no sonho da sua vida. Tem gente que tem sonho de comprar uma casa, tem gente que tem o sonho de ter um carro, tem gente que tem o sonho de trocar de emprego, de fazer uma faculdade, tem gente que tem sonho de ler a Bíblia num período de 1 ano, tem gente que tem o sonho de ver seus filhos sendo salvos. São sonhos. Mas os sonhos, eles acabam quando a gente acorda. E aí a gente entende que a gente tem uma realidade pela frente. Eu tinha o sonho de ler a Bíblia inteira nesse ano. Mas quando eu acordo, eu já acordo atrasado, eu não tenho nem tempo de fazer uma oração, saio correndo, passo um dia de cão no trabalho, volto acabado, extenuado, cansado, querendo comer qualquer coisa que apareça pela frente que me dê menos trabalho, para que eu possa cair na cama e descansar, para voltar na mesma rotina no outro dia. Mas eu tenho uma noite para tentar sonhar de novo. Desculpa, você vai viver a vida inteira assim. E isso acontece com todo e qualquer sonho, irmãos. Se você tem um sonho de ver seus filhos salvos, mas quando você acorda, você não faz nada para que isso aconteça, você nem mostra Jesus para eles, não vai acontecer. É um sonho que só pertence à noite, enquanto você dorme. Porque os verdadeiros sonhos, eles só se tornam reais quando a gente começa a saber, quando a gente acorda e se dá conta de que se eu quero que esse determinado sonho se torne real na minha vida, eu preciso saber para onde eu estou indo, o caminho que eu quero traçar e o plano que eu vou viver para alcançar esse sonho. Eu preciso traçar um plano. Aí você fala, mas Deus fala que os planos pertencem aos homens, mas a resposta certa vem de Deus. Sim, é bíblico, está lá em Provérbios 16. Mas onde é que está falando que você não tem que fazer plano? O texto não fala que você não tem que fazer planos. Ele fala que nós fazemos os planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Seu plano pode dar certo ou pode dar errado. Se você fizer o plano fundamentado só no seu conhecimento, na sua pequena estratégia de vida,
E na sua força de vontade apenas é 99,9% de possibilidade de dar errado. Mas quando você faz os seus planos dependendo do Senhor, faz os seus planos com o Senhor, a possibilidade desses planos darem certo e seu sonho se tornar realidade é muito grande. Porque quando você estabelece a direção e onde você quer chegar, e você vai traçar um plano junto com Deus, Deus já vai te dizer, olha, isso aqui não é para você. Esse não é o... Tudo bem, pode ser um sonho seu, mas não é isso que Deus tem como um sonho e um plano para a sua vida. Os planos e os sonhos de Deus são muito maiores do que os nossos. E aí a gente pode escolher ir pelo caminho mais curto, porque a gente quer um sonho que é nosso, ou ser preparado por Deus para viver os planos e os sonhos dele pelo caminho um pouco mais longo, mais difícil, mais complicado. Mas que lá no final, quando as coisas se realizarem, você nem vai lembrar dos dias de dificuldade, de dor e de sofrimento que você passou para chegar até ali. Mas você vai ser grato por isso. Então Deus traçou, disse ali, olha, vamos por este caminho para chegar na terra prometida, mas eu tenho um plano, e este plano precisa acontecer. Algumas metas são traçadas para que eu seja glorificado. Porque quem está lutando esta guerra? Deus. Por quê? Porque era o nome dele que estava em jogo. Não era o nome do povo de Israel. Era o nome do Senhor. Se Deus permite que este povo vá pela sua própria força de vontade e faça e aconteça, tanto que lá no meio do caminho, no deserto, Deus falou que ia arrebentar com todo mundo, matar todo mundo, só sobrava Moisés, não foi? Aí Moisés falou, Senhor, peraí, sei que o senhor está com a gota, está bravo, está, né? Mas, se o senhor matar todo mundo, os outros povos vão dizer, olha, esse Deus que tirou o povo do Egito, não foi poderoso o suficiente para conduzir eles até a terra prometida. Não teve a paciência necessária e matou todo mundo no deserto. É o seu nome, Senhor, que está em jogo. E é por isso que esse povo, que teve um povo que chegou na terra prometida. Não foram as pessoas que saíram do deserto, mas foram aqueles que nasceram no deserto. Porque muitas vezes eu e você, nós somos levados ao deserto. E nós não vamos chegar do outro lado. Sabe por quê? Porque a gente tem que morrer no deserto. O meu eu tem que morrer lá no deserto. E ali tem que nascer um novo Maurício. É esse novo Maurício que vai chegar na terra prometida. Agora, quando a gente se recusa a morrer, porque o chamado de Jesus para nós é morrer. Primeiro você tem que morrer. Para você me seguir, para andar comigo, você tem que morrer. Se você não morre, você não vai chegar no lugar que eu tenho para você. Você vai ficar no deserto. Havia um destino, havia uma rota traçada e havia um plano estabelecido. Mas, depois que tudo está pronto, Deus nos ensina que você pode ter um destino estabelecido por Deus. Você pode ter uma rota já traçada e você pode ter o melhor plano do mundo, mas se você não tiver um posicionamento, as coisas não vão funcionar da forma como deveriam. Então você tem que ter direção, um plano e posicionamento. Como assim, pastor? Posicionamento? Eu não estou entendendo. Quando Deus se revela a Faraó, o que acontece com Faraó? Vocês estão comigo? Quando Deus se revela a Faraó, o que acontece com o coração de Faraó? Endurece. O texto fala para nós, capítulo 14, verso 4, 8 e 17.
Deus endureceu o coração de Faraó, Deus endureceu o coração de Faraó. Ah, mas foi Deus que fez o coração de Faraó se endurecer. Não, Deus se revela a Faraó. Deus mostra a Faraó o poder dele de conduzir o povo. O coração de Faraó que volta e se endurece e fala o quê? Esse povo é meu. Eu mudei de ideia. Se você olhar comigo o verso 5 do capítulo 14, diz lá: quando o rei do Egito soube que o povo de Israel havia fugido, ele e os seus oficiais mudaram de ideia. O que fizemos? Perguntavam. Como podemos deixar todos os escravos israelitas escaparem? Então Faraó mandou preparar sua carruagem, convocou suas tropas, levou consigo 600 dos melhores carros de guerra, além das demais carruagens de batalha do Egito, cada um com seu comandante. E aí diz que o Senhor endureceu o coração de Faraó, o rei do Egito, para que ele perseguisse os israelitas, que haviam partido triunfantemente. Deus se revela a Faraó e Faraó endurece o coração. Qual é o posicionamento de Faraó? De endurecer o coração. À medida que Deus se revela a ele, ele endurece o seu coração. Por quê? Porque ele vivia nos seus próprios desejos. Ele queria satisfazer a sua própria vontade. E muitas pessoas dentro das igrejas estão vivendo desta forma. À medida que a palavra é lançada, a pessoa endurece o coração. Porque ela não concorda com aquilo que foi falado. Ela entende, mas não concorda. Eu sei que eu tenho que amar o outro como Jesus me amou, mas eu não concordo. Como é que eu vou amar o fulano que me tratou tão mal, que me boicotou, que mentiu, que enganou, que me traiu? Como é que eu vou perdoar como eu fui perdoado por Jesus? Eu entendi que eu tenho que perdoar, mas eu não concordo que eu tenha que perdoar. Eu posso perdoar e ele vai seguir o caminho dele e eu sigo o meu. Não é esse o tipo de perdão que Jesus espera de nós. Não é esse o posicionamento que Deus espera de nós. Então, à medida que a palavra se revela, alguns corações se endurecem. À medida que Deus abre os olhos do povo, verso 10 do capítulo 14, quando o faraó se aproximava, os israelitas levantaram os olhos, viram os egípcios marchando contra eles, e em pânico clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: por que você nos trouxe ao deserto para morrer? Não havia sepulturas no Egito? O que você fez conosco? Por que nos forçou a sair do Egito? Quando ainda estávamos no Egito, não tínhamos te avisado que isso aconteceria? Dissemos: deixe-nos em paz, continuaremos a servir os egípcios. Afinal, é melhor ser escravo no Egito do que ser um cadáver no deserto. Quando Deus se revela, alguns corações se endurecem. Outros começam a reclamar e a murmurar. E aqui, irmãos, é bonitinho a gente ler assim, né? Eu consigo ler e você consegue ouvir direitinho. Mas Moisés não foi com um grupo de 30, 40, 50 pessoas. Era um grupo que, se você olhar lá no capítulo 12, no verso 37, vai dizer que eram 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças, além dos animais. Você imagina, quando um grupo de 5, 6, 10 pessoas começam a reclamar todo mundo junto, a gente já não consegue ouvir nem entender. Imagina o eco de 600 mil pessoas reclamando. E se eu pegar 600 e dobrar, porque cada um tinha pelo menos uma esposa, pelo menos uma. Se eu colocar, o povo lá gostava de ter filho, né? Aí você bota aí uns 5, 6 filhos para cada um. Estou chutando baixo. É gente que não acaba mais. E todo mundo reclamando e gritando e murmurando ao mesmo tempo. Imagina o caos. Imagina o caos. Deus mostra para um que endurece o coração e fica possesso e quer matar todo mundo. Mostra para o outro que entra em pânico e o povo entra em
parafuso, começa aquela reclamação tremenda, murmuração, reclamação, blá, 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 porque a mentalidade deles era o quê? É melhor eu ser escravo no Egito do que ser um cadáver no deserto. É melhor eu ser escravo do pecado do que ser transformado por Deus no deserto para chegar à terra prometida. Essa é a mentalidade de muitas pessoas. Eu prefiro viver no pecado, desfrutando dos prazeres deste mundo, do que ser conduzido por um processo de santificação e transformação com Deus no deserto, para chegar à terra prometida. Essa era a mentalidade do povo. E não para por aí, porque quando Deus começa a estabelecer o seu plano, um endurece o coração, alguns reclamam e outros espiritualizam. Quando deveriam tomar um posicionamento, eles espiritualizam as coisas. Porque o Moisés chega lá e fala para aquele povo lá, né? Verso 13 do capítulo 14. Não tenham medo. Apenas permaneçam firmes e vejam como o Senhor os resgatará nesse dia. Vocês nunca mais verão os egípcios que estão vendo hoje. O próprio Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. Sabe, existe um problema. O pecado está chegando. Deus nos leva quando tudo se levanta contra nós. E os meus olhos não enxergam os teus caminhos. Por quê? Quando eles abriram os olhos, eles não viram um caminho. Eles viram de um lado o mar, olharam para trás os egípcios vindo. Cara, você já parou para pensar que eles eram muito mais numerosos do que a quantidade de egípcios que estavam vindo atrás deles? O texto fala que foram 600 carros, né? Levou 600 carros de guerra. Cada carro de guerra tinha um comandante. Se eu dobrar ou triplicar isso, não chega nem perto da quantidade que o povo de Deus era. E o povo de Deus olhou o exército e entrou em pânico, porque via o mar à frente e via o exército de Faraó atrás, e a mentalidade deles era de escravidão. Nós não vamos ganhar nunca, a gente vai morrer aqui no deserto. Era melhor a gente ter voltado lá para o Egito como escravo. Aí o Moisés fala assim: gente, vamos orar. Vamos orar. Vamos sentar aqui, a gente ora. Você vai ver o que Deus vai fazer. Deus vai fazer acontecer. O inimigo não vai entender. O milagre vai acontecer, né? Vamos orar. Qual foi a ordem lá atrás? Não era para o povo marchar dia e noite? Por que o povo parou? Não era para parar. Aí o que acontece? Pararam. Para quê? Para reclamar. Quantas vezes Deus te manda fazer uma coisa e você para no meio do caminho e fica reclamando, murmurando, reclamando, murmurando e esquece daquilo que Deus te ordenou a fazer? E é tão interessante, irmãos, essa questão, porque nós temos uma tendência, principalmente nos dias atuais, de espiritualizar quando Deus nos manda tomar um posicionamento. Olha o que Deus fala para Moisés e para o povo, né? Olha, verso 15. Então o Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche, toma a vara, estende a mão sobre o mar, divida as águas, para que os israelitas atravessem pelo meio do mar em terra seca. Eu não mandei você... Por que você está parado orando? Eu não mandei você clamar a mim. Tem momentos na nossa vida que Deus não está mandando você pedir mais. Ele está mandando você tomar uma decisão. Parar de tolerar o que você está tolerando, parar de aguentar o que você está aguentando e tomar um posicionamento. Você não quer que a sua família seja salva? O que você está fazendo? Está só orando? E qual é o seu posicionamento dentro da sua casa? Qual é o seu posicionamento quando as coisas estão difíceis?
Você começa a murmurar e endurece o coração, fica sentadinho, eu vou ajoelhar para orar porque Deus vai responder, Deus vai responder. Deus já respondeu. E ele fala para Moisés: o que você está orando, meu irmão? Eu não estou entendendo essa passividade de oração sua. Eu não mandei o povo marchar? Eu não falei para eles pararem? Eu não disse que eu estou com você dia e noite? Eu já não te dei o cajado? Você já não fez maravilhas com esse cajado? A gente já não venceu guerras, isso aqui. O que você está fazendo? É para você tomar posição, colega. Se você quer que a sua família seja salva, toma uma posição. Você quer que seu marido seja salvo? Seja uma mulher virtuosa na sua casa. Você quer que a sua esposa seja salva? Pastoreie a sua esposa. Você quer que os seus filhos sejam salvos? Pastoreie o seu lar. Estabeleça limites. Olha, até aqui, você pode fazer o que você quiser. Daqui para frente quem manda sou eu. Acabou. Você está debaixo do meu cuidado, da minha casa. E eu estou debaixo do meu Deus que é todo poderoso. Ele vai lutar por mim? Sim. Mas eu tenho também que tomar posicionamento. Eu fico por aí abrindo brechas. Eu estou cansado, não vou para a igreja hoje. Esse fim de semana eu vou viajar. No outro eu vou para a igreja, no outro eu viajo, no outro eu vou para a igreja, no outro eu viajo. Mas peraí, irmão, peraí. Vamos devagar. Tudo bem que Deus está te abençoando muito para você ficar viajando do fim de semana sim, fim de semana não. Mas como é que está a sua vida de constância com Deus? Qual é o seu posicionamento dentro da sua casa, no seu trabalho? Que o meu trabalho... Senhor, irmãos, vamos orar pelo meu chefe, pelos meus colegas de trabalho, parará, mas quando você chega lá, você dá mau testemunho? Você age que nem um cavalo na hora de que alguém, de repente, fala alguma coisa, você vira um cavalo, dá um coice no peão. Fala: eita, esse é o crente. É o cavalo de Faraó esse aí. Meu irmão, não dá. Mulher que fica resmungando, reclamando todo dia, ninguém aguenta. E a palavra do Senhor fala, é igual aquela goteira que não para, né? É a mulher rixosa. Fica ali pingando, tirando a paciência de todo mundo, não traz paz para o lar, só causa confusão. Qual o seu posicionamento? Eu quero que minha casa seja salva. Quantas vezes você tem compartilhado a palavra com seu cônjuge, com seus filhos? Quando você faz reunião de um culto no lar? Quando é que você canta louvores na sua casa junto com a sua família? Quando é que vocês falam de Deus? Como é que está a refeição? Está sendo a mesa? Vocês estão ali compartilhando a comunhão da mesa ou está cada um num lado? Desculpe, irmãos. Às vezes a gente tem um discurso bonitinho de que, a minha casa, pastor, eu tenho orado tanto, mas Deus não está mandando você deixar de orar, Deus está falando para você tomar uma posição. Porque tem coisas, irmão, que não é pedir, é tomar uma decisão. Eu tenho estudado muitas vezes essa questão, por exemplo, do pessoal que usa substâncias, né? O cara está com um problema, tudo se levanta contra ele. E ele não consegue enxergar o caminho. Aí ele fala assim: eu vou beber, tomar uma cerveja, né? Tomar uma cervejinha para poder aliviar, porque está tudo muito complicado, está tudo muito difícil. Toma ali um golinho. Nunca tomou álcool. Aí toma um, fica alegre, aí fica todo bobão, né? Por alguns instantes esquece do problema. Aí dorme, acorda, volta o problema maior do que estava. Aí ele toma um copo, mas um copo já não dá mais aquela bobeira que deu no primeiro dia. Ele já tem que tomar 2, porque a tolerância dele aumentou. Aí beleza, tomou 2, depois de uma semana, 2, 4, 5 copos já não estão mais resolvendo, uma caixa não resolve, vou para uma coisa mais pesada, vou para uma vodka. Vou pegar um negócio e vai subindo, porque a tolerância ao álcool vai aumentando, até o ponto em que ele se torna um dependente daquilo.
E ele tem que passar 24 horas tentando beber para tentar esquecer os problemas. E ele não resolveu o problema inicial, ele só criou mais problemas. Porque essa é uma porta de entrada para outras drogas. Por isso ela é tão perigosa, porque você pode beber onde você quiser. Mas ela é só uma porta de entrada, porque você vai do álcool, aí você vai para uma maconha, você vai para uma cocaína, para um crack, e por aí você entra no inferno. Por quê? Porque você não tomou uma posição quando deveria, e começou a buscar saídas, caminhos que não eram para você. E esses caminhos te levam a caminhos de morte. E à medida que você vai tolerando cada vez mais essas coisas, pior as coisas vão ficando. Quando nós não buscamos no Senhor o caminho correto, quando não tomamos posição, nós perdemos casamento, nós perdemos filhos, nós perdemos o trabalho, nós perdemos a nossa própria vida. E muitas vezes, irmãos, Deus não está esperando você orar mais, Deus está esperando você tomar uma decisão. E é essa decisão que você toma que faz com que o milagre do Senhor comece a acontecer na sua vida. Isso é extremamente importante. Muitas vezes Deus vai nos levar até o limite de onde a gente acha que pode suportar e aguentar. Para quê? Para provar a nossa fé e o nosso coração. E aí, quando os nossos recursos acabarem, a provisão de Deus começa. Quando a minha força, quando eu entender, eu não aguento mais, eu não suporto, tá bom, então agora realmente você vai depender? Sim, Senhor, eu me rendo ao Senhor. Beleza, então agora a provisão de Deus começa a entrar em ação. Olha o posicionamento, irmãos. As coisas, o faraó está vindo, uma parte do plano de Deus já estava sendo executada. A outra parte precisava que o povo tomasse posicionamento para que as coisas pudessem acontecer. E aí o que acontece? Deus chama a atenção, olha, irmão, para de orar e faz o que você tem que fazer. Eu vou salvar, eu vou libertar, mas você precisa estar no lugar certo. Assim como ele fez com Ló e a sua esposa e a família, eu vou executar o juízo, mas vocês precisam estar no lugar certo, fora daqui. E não olha para trás, porque se olhar para trás, vai cair a casa, vai virar estátua de sal. Por isso que a gente falou que a mulher de Ló quase foi salva. No último instante ela olha para trás, perdeu-se. Mesma coisa. Deus está lutando uma guerra aqui não apenas contra Faraó, mas contra todos os deuses do Egito, em que ele venceu cada um pelas 10 pragas que foram feitas. E agora era o golpe de misericórdia que Deus iria estabelecer. E aí olha, vocês precisam tomar um posicionamento. O que ele faz? Olha o verso 19 do capítulo 14. Então o anjo de Deus, que ia adiante do acampamento de Israel, se posicionou atrás do povo. A coluna de nuvem também mudou de lugar, foi para a retaguarda, e ficou entre o acampamento egípcio e o acampamento de Israel. A nuvem escura trouxe trevas para os egípcios, mas trouxe luz para os israelitas. Com isso, os dois grupos não se aproximaram durante toda a noite. Olha como é importante você estar no lugar certo. Deus fala para Moisés, olha, manda o povo caminhar, não é para parar. Você levanta o cajado que o mar vai abrir e vocês vão passar em terra seca. Eu que estou na frente, Deus, o anjo do Senhor, eu vou para trás de vocês vão caminhando, você vai, Moisés, abrindo o caminho com o cajado, uma parede de água de um lado e do outro, vocês vão passar em terra seca. Eu vou ficar atrás de vocês, guardando para que os egípcios não cheguem até vocês. E é isso que a gente precisa entender, irmãos. Quando as coisas estiverem no lugar na nossa vida, nós vamos desfrutar dos milagres de Deus. E Deus vai ser glorificado em nós e através de nós.
Porque a presença de Deus naquele momento trouxe trevas para aqueles que estavam sendo condenados, mas trouxe luz para aqueles que estavam sendo salvos. E é isso que acontece quando Deus adentra o nosso lar. À medida que o Senhor vai adentrando o nosso lar, a presença de Deus vai adentrando, Ele vem trazendo luz para dissipar as trevas. Porque se Deus não está na nossa casa, no nosso lar está condenado. Se Deus não está no meu casamento está condenado. Se Deus não está na vida dos meus filhos, eles estão condenados. A presença de Deus vai iluminar, trazer vida àqueles que estão sendo salvos, e condenação àqueles que estão sendo condenados, e morte àqueles que estão sendo condenados. Deus em momento nenhum abandonou este povo. E você vê que se você continuar a descrição, ele vai dizer que o povo começou a andar, o vento soprou à noite, transformando o fundo do mar em terra seca. À medida que eles foram caminhando, olha o verso 24: mas pouco antes de amanhecer, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor olhou para o exército dos egípcios e causou grande confusão entre eles. Deus não deixou em momento nenhum a guerra, Deus estava ali. Ele olhou de cima e viu os egípcios, olha, o povo de Deus está chegando na terra, atravessando o mar, e os egípcios já estão todos ali, no meio do caminho. Deus causa grande confusão, trava as rodas das carruagens, tem grande confusão entre eles, e eles se desesperam, porque Deus está lutando pelos israelitas. Vamos embora, vamos fugir. E aí Deus dá uma outra ordem. Olha que lindo isso aqui, cara. O Senhor está lutando por eles contra o Egito. Final do verso 25. E então o Senhor disse a Moisés, olha de novo, posicionamento de Moisés também: estenda a mão sobre o mar outra vez, e as águas correrão fortemente de volta ao seu lugar, e cobrirão os egípcios de seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Moisés fez isso, e acabou com o inimigo, acabou com a escravidão do pecado na vida do povo de Israel. O povo de Israel, irmãos, tinha um destino, tinha um caminho que deveriam trilhar. Deus estabeleceu um plano para que eles pudessem vencer o inimigo e atravessar o mar, não pela sua própria força, mas por dependência do Senhor. Deus matou o inimigo, aumentou a autoestima do povo, começou um processo de mudança de mentalidade neles, que vai durar por muitos e muitos anos, e fez com que esse povo rompesse num testemunho. Um testemunho que começa onde? Em casa. Verso 31 do capítulo 14: quando o povo de Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, encheu de temor diante dele, e passou a confiar no Senhor e em seu servo Moisés. Aí você dá um pulo lá no capítulo 13, no verso 14. Quando Deus já havia dito para eles, olha, no futuro seus filhos lhe perguntarão: o que significa tudo isso? E vocês responderão: com a força de sua mão poderosa, o Senhor nos tirou do Egito, onde éramos escravos. Vocês vão dizer para quem? Para os seus filhos. Para quê? Para fortalecer a próxima geração. Vocês vão falar do Senhor, vocês vão falar quem é esse Deus, e o poder que esse Deus tem de tirar escravos e transformar em homens e mulheres livres, de livrá-los do pecado e levá-los para uma vida de santidade, onde o Senhor nos dá mandamentos, nos dá direcionamento, nos dá um plano, nos conduz para que tenhamos um posicionamento como povo de Deus. E o nosso testemunho, que começa em casa, vai alcançar as outras nações. Por como? Através de louvores. Por isso que eu comecei falando com vocês, nossa, vocês estão muito desanimados por louvor, irmãos. Porque quando um povo experimenta os milagres de Deus, eles experimentam intimidade com esse Deus. E não tem ninguém que adentre a presença de Deus e que saia dela do jeito que entrou. Se você chegou triste, você tem que sair daqui exaltando, exultando o Senhor. Olha o capítulo 15.
O capítulo 15 de Êxodo, irmãos, é o cântico de libertação. É aquele que foi libertado da escravidão e do poder do pecado. Ele canta o quê? Qual é o conteúdo do louvor que é cantado pelo povo de Deus? O caráter de um Deus que é força, um caráter do Deus que é canção, um caráter de um Deus que é salvação, um Deus a quem eles exaltam, um Deus que é guerreiro, um Deus que tem um braço forte, que livra o seu povo, um Deus em que causa terror e temor no inimigo, um Deus que faz o impossível acontecer, um Deus, irmãos, que faz com que o extraordinário rompa o ordinário e nos maravilhe com tudo isso. Um Deus que é majestoso, que é poderoso, um Deus que tudo vê, um Deus que luta pela glória do seu próprio nome, um Deus que chama homens, mulheres, crianças, jovens, adolescentes e idosos para viver uma vida para a glória dele. É esse Deus Todo-Poderoso a quem nós cantamos. É esse Deus que engrandece o nosso louvor, que enche o nosso coração e que preenche a nossa vida. É esse Deus. E aí quando a gente pensa nessas questões, amados, o Salmo 115, verso 8, ele vai falar para nós que nós nos parecemos com aquilo que nós adoramos, ou com aquele a quem nós adoramos. Aquelas pessoas que adoram a ídolos, que tem boca mas não fala, que tem ouvido mas não ouve, que tem mão mas não pega, que não tem vida. Essas pessoas se tornam iguais aos seus próprios ídolos. Pessoas que adoram o dinheiro se tornam gananciosas. Pessoas que adoram o seu próprio eu se tornam individualistas e egoístas. Mas aqueles que adoram ao Deus Todo-Poderoso entendem que devem viver uma vida para a glória do nome dEle. Como é que a gente glorifica a Deus? Colocando em prática o fruto do Espírito que Ele faz crescer em nós. Amando o outro como Ele nos amou, perdoando o outro como nós somos perdoados. Isso faz parte das características do povo de Deus. E aí eu te pergunto, a quem você tem adorado? Com quem você tem se parecido na sua vida? As pessoas conseguem olhar para você e ver Jesus? Ou elas veem apenas você ou eu? Eu olho para o Maurício, eu só vejo o Maurício. Por quê? Porque ele tem um ego enorme. Livra-me, Senhor, do meu ego, livra-me de mim mesmo, esvazia-me, Senhor, de mim, para que eu possa ser cheio do Senhor. E se isso tem acontecido com a sua vida, meu irmão, minha irmã, você precisa desesperadamente buscar adorar a Deus, você precisa ir para o deserto com Ele, para ser transformado, transformada. Você precisa compreender, meu amado, que a direção do povo de Deus é para o reino de Deus. E o caminho que nós vamos trilhar na direção para o reino é Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. O plano que Deus estabeleceu para que nós pudéssemos ser reconciliados com Ele, Jesus sendo crucificado pelo meu e pelo seu pecado. Cristo estava ali pagando o preço da nossa escravidão. Ele pagou pelo meu e pelo seu pecado na cruz. Esse era o plano para nos reconciliar com Ele novamente. E qual tem sido o nosso posicionamento diante do sacrifício que Jesus fez por nós? Muitas pessoas são egoístas, vaidosas, arrogantes, cheias de si. É um posicionamento onde o milagre de Deus dificilmente vai operar. Muitas pessoas reclamam, murmuram. Deus não vai operar. Outras espiritualizam. Não, Deus vai fazer. Deus vai acontecer. Deus já fez. E Ele está esperando um posicionamento seu, para que você possa viver o milagre que Ele tem para a sua vida, para a sua família, para o seu trabalho, para a sua casa, para você. Porque o maior milagre que Ele quer fazer é em você. Você é o milagre que Deus está fazendo.
À medida em que Ele começa uma boa obra na minha, na sua, na nossa vida, Ele é fiel, Ele é justo para completar esta obra até a volta de Cristo. Mas nós precisamos tomar posicionamento, parar de aceitar algumas coisas, parar de tomar atitudes que nos afastam do Senhor. Realmente começar a orar de verdade e tomar atitudes que reflitam uma vida de um povo que serve a um Deus que é todo-poderoso. À medida que o nosso testemunho alcance vidas, o nosso testemunho, irmãos, precisa alcançar outras pessoas, a começar da nossa própria casa, testemunhando para os nossos filhos, para a esposa, para o marido, para os parentes. O nosso testemunho precisa ser um testemunho não apenas de palavra, mas de vida. As pessoas precisam ver Jesus na nossa vida. Porque às vezes a gente fala, irmão, vai lá para a igreja, Jesus é bom, é maravilhoso, tarará, tarará. Mas para o outro, para mim não. Por quê? Porque Ele me manda amar, mas eu não amo como Ele me amou. Ele me manda perdoar, mas eu perdoo do meu jeito. Esse é um Deus que você criou, não é Jesus. Quando você ama o outro do seu jeito, quando você perdoa o outro do seu jeito, você está servindo a um Deus que você criou e que não é o eterno, o Deus Todo-Poderoso. É esse caminho de atalho que não funciona. Porque o processo, a gente está fugindo do processo de transformação, querendo pegar os atalhos da vida. Nós precisamos testemunhar como João falava, né? Lá em 1 João, no capítulo 1, nós falamos daquilo que nós vimos, daquilo que ouvimos, daquilo que as nossas mãos tocaram e daquilo que nós contemplamos com a nossa alma. Nós falamos de uma alegria, de uma palavra de vida indizível, que é experimentada por cada um que busca intimidade com Ele. Nós falamos de uma alegria para que você receba essa alegria e essa alegria seja completa e que a nossa comunhão com o Pai, com o Filho e com você seja completa. É desse testemunho que nós estamos sentindo falta. Um testemunho de pessoas que experimentam Deus. Não apenas uma mensagem que foi pregada no domingo, mas que experimentam Deus no seu dia a dia, na sua própria vida. É esse testemunho. Nós precisamos entender que se nós adoramos a Deus, nós precisamos, irmãos, saber para onde é que a gente está indo. E qual o caminho que nós estamos seguindo. Entender que muitas vezes as coisas vão se levantar contra nós e talvez a gente não vá conseguir enxergar os caminhos de Deus para nós. Mas nós podemos confiar no caráter de um Deus Todo-Poderoso. Porque Ele vai lutar muitas lutas por nós quando nós tomarmos um posicionamento no campo de batalha. É mais ou menos aquela questão do jogo de xadrez, né? Vou voltar nele para a gente encerrar. Existem as peças do jogo. Não são as peças que ganham o jogo. É o grande jogador que está ali. Nós somos essas peças. E temos que estar tomando o posicionamento certo, no lugar certo, para termos o movimento correto que o Senhor vai nos dar, para que Ele seja glorificado. E nós possamos glorificá-lo com a nossa vida. Eu te convido a fechar os seus olhos e continuar com seu coração aberto, de forma que você possa entender que se você tem sonhos e almejam algumas coisas na sua vida, você precisa começar a tomar um posicionamento, sair de uma comodidade que você tem vivido e começar a viver a mudança que o Senhor quer para você, para que você possa viver os planos e os milagres que Deus tem na sua vida, seja de um trabalho novo, seja de uma mudança de casa, seja de uma mudança de relacionamento. Não mudar de cônjuge, mas mudar a forma como você se relaciona com o seu cônjuge.
porque é isso que vai fazer a transformação ser verdadeira. E principalmente, irmãos, se você almeja a salvação em Cristo Jesus, você precisa morrer no deserto. O seu eu, o seu ego precisa morrer ali no deserto, para que na terra prometida chegue uma pessoa transformada pelo poder do sangue de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, te louvamos pela tua palavra, pela tua provisão, pela tua proteção. Pedimos que o Senhor continue a nos conduzir e a nos direcionar, para que possamos saber aonde nós estamos, onde nós queremos chegar e qual caminho devemos traçar. Mesmo sabendo que o caminho é Cristo, muitas vezes nos desviamos do Senhor. E talvez algumas das pessoas que estão ouvindo esta mensagem, Senhor, possam estar desviadas dos teus caminhos. Traz elas de volta, Senhor, ao primeiro amor. Traz elas de volta ao lugar da salvação, ao caminho da transformação, do fortalecimento da fé e da renovação da esperança. Que o plano que o Senhor tem para cada um de nós e para nós como comunidade, como igreja do Senhor, se cumpra, Deus, e nos coloca no lugar que devemos estar, nos leva ao posicionamento que devemos tomar na nossa vida, Senhor, em todas as áreas dela, em todos os relacionamentos. Nos ajuda, Senhor, a tomar a posição certa, para que sejamos instrumentos de salvação do Senhor na vida de outras pessoas. Que sejamos transformados para ser transformação na vida de outras pessoas. Que sejamos curados para ser instrumentos de cura. Que possamos entender o amor do Senhor por nós, para sermos instrumentos de amor. Para que possamos compreender o tamanho do perdão que o Senhor estendeu a cada um de nós, para que possamos compartilhar com outros. Que possamos compreender, Senhor, que a salvação vem do Senhor, e que possamos ser instrumentos de salvação do Senhor na vida de outras pessoas, Pai. Assim cumprirmos a missão que o Senhor tem dado a nós como igrejas. Que em nome de Jesus, Pai, o Senhor nos fortaleça nos momentos de fraqueza. Nos abra os olhos quando não conseguirmos enxergar, ó Deus, as dificuldades e os caminhos do Senhor quando as lutas aparecerem. Que o amor do Deus Todo-Poderoso se derrame sobre o seu povo. Que a graça de Cristo seja sobre cada um de nós. Que a comunhão e a consolação do Espírito Santo inunde os nossos relacionamentos. É a nossa oração em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, queridos. Deus os abençoe. Vão em paz em nome de Jesus. E reflitam sobre o que foi falado aqui hoje, porque é muito importante. Muito importante. A quem você tem adorado? O que você faz quando as coisas se levantam contra você? Quando você não consegue enxergar os caminhos do Senhor? Deus é contigo em toda e qualquer circunstância. Deus os abençoe.